Imagine um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Um mundo onde o ar é frio o suficiente para congelar sua respiração, onde o solo sob seus pés está coberto por uma espessa camada de neve e onde a única coisa que mantém você vivo é sua força, suas habilidades e as ferramentas que você faz com suas próprias mãos. Esse era o mundo dos Neandertais. Por mais de 400 mil anos, eles prosperaram nessas condições extremas, enfrentando perigos de gigantescos predadores do clima severo e da constante luta para encontrar comida suficiente. Caçavam mamutes bisões e outras criaturas muito maiores do que eles. Fabricavam ferramentas de pedra e osso, usando todos os recursos disponíveis para sobreviver. Mas, apesar de toda sua força e resiliência, eles desapareceram. Por que os Neandertais sumiram deixando o Homo sapiens, nós como a única espécie restante? O que aconteceu com eles e o que podemos aprender com a história deles? Esta não é apenas uma história sobre sobrevivência. É uma história sobre inovação, sobre como nós, como espécie, nos adaptamos ao longo do tempo aos desafios ao nosso redor. É sobre como nossos ancestrais, os Neandertais, lutaram para sobreviver em um mundo brutal e como o destino deles traz lições valiosas para nós hoje. Neste vídeo, exploraremos a ascensão e queda dos Neandertais, o momento em que o Homo sapiens surgiu e o que realmente significa evoluir. Através desta jornada, descobriremos como ambas as espécies lutaram para sobreviver e como essa luta pela sobrevivência moldou quem somos hoje. Vamos dar um passo atrás no tempo. Imagine-se não como você é hoje, mas como um dos Neandertais. Você está de pé em um mundo onde a sobrevivência não depende apenas de força, mas de pensamento rápido e cooperação. É um mundo onde cada dia parece uma batalha contra a natureza, contra os elementos e contra as criaturas que vagam pela terra. Você faz parte de um grupo pequeno, mas resiliente, profundamente conectado à sua família e à sua tribo. Cada pessoa desempenha um papel essencial na sua sobrevivência, desde os caçadores aos coletores, desde os mantenedores do fogo até os fabricantes de ferramentas. O mundo ao seu redor é implacável, o clima é congelante e o suprimento de alimentos é imprevisível. No entanto, você aprendeu a fazer isso funcionar. Suas ferramentas são simples, feitas de pedra, osso e madeira, mas são eficazes. Com essas ferramentas, você pode cortar peles espessas, cortar madeira para o fogo e criar armas para se defender. Você é forte, seus sentidos estão aguçados e você se adaptou ao ambiente brutal melhor do que qualquer outra criatura. Seu corpo é feito para essa vida, para esse frio. Seu nariz largo ajuda a aquecer o ar que você respira, e seus membros curtos mantêm o calor do corpo sob controle. Mas não se trata apenas de sobrevivência. Os Neandertais não eram apenas caçadores e coletores, eles eram carinhosos, eram compassivos. Evidências arqueológicas mostram que eles cuidavam dos feridos e até enterravam seus mortos, às vezes com flores. A ideia de que os Neandertais eram apenas cavernícolas brutais é enganosa. Eles tinham estruturas sociais complexas, conexões profundas entre si, e talvez até um senso rudimentar de cultura. Na verdade, os Neandertais podem ter sido até capazes de pensamento abstrato. Eles criaram arte simbólica, deixaram impressões de mãos nas paredes das cavernas e usaram pigmentos como o ocre para pintar o corpo e decorar. Eles não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam vivendo, estavam se adaptando e estavam aprendendo. Mas não importa o quão brilhantes e capazes fossem, o mundo estava mudando, e a humanidade também. No próximo capítulo, vamos olhar para a chegada do Homo sapiens, um novo ator no palco da evolução.
Veremos como essa espécie, embora não tão fisicamente forte, começou a ultrapassar os neandertais de uma forma que mudaria o curso da história para sempre. Então, cerca de 50 mil anos atrás, algo incrível aconteceu. Um novo grupo de humanos, os Homo sapiens, começou a deixar a África e a se espalhar pelo mundo. Eles se aventuraram em territórios que já eram habitados pelos neandertais. O que aconteceu quando esses dois grupos de pessoas se encontraram é uma pergunta que intriga cientistas e historiadores há anos. Imagine a cena. Um pequeno grupo de neandertais reunidos ao redor de uma fogueira, cuidando de suas armas e se preparando para a próxima caçada. O ar está frio e a floresta ao redor está silenciosa, exceto pelo uivo distante de lobos. De repente, eles ouvem algo, vozes, estranhos. Esses não são os sons aos quais estão acostumados. Do outro lado, aparece um grupo de Homo sapiens. Eles são diferentes. Mais altos, mais esguios e vestidos com peles de animais feitas de maneiras que os neandertais nunca haviam visto. Eles se movem com um tipo diferente de graça e, embora não sejam tão fisicamente fortes, há uma confiança em sua postura. Eles têm ferramentas diferentes, mais refinadas, mais precisas, criadas com técnicas que os neandertais ainda não haviam desenvolvido. Esse momento foi crucial. Não era apenas o encontro de dois grupos, era o encontro de dois modos de vida distintos, duas abordagens diferentes para a sobrevivência. Os neandertais haviam passado centenas de milhares de anos aperfeiçoando seus métodos, sobrevivendo por força bruta, resiliência e instinto. O Homo sapiens, por outro lado, estava apenas começando a refinar suas estruturas sociais, a desenvolver novas ferramentas e a experimentar novas formas de comunicação. Os dois grupos inevitavelmente entrariam em confronto, não apenas por comida ou terra, mas pela dominação. Não estavam apenas lutando por recursos, estavam lutando pelo futuro. No entanto, não foi apenas a competição com o Homo sapiens que levou ao fim dos neandertais. Havia uma força muito maior em jogo, o ambiente em mudança. À medida que o clima da Terra se modificava, os ecossistemas dos quais os neandertais dependiam também mudavam. O mundo começou a aquecer, as geleiras começaram a recuar lentamente, e as paisagens geladas nas quais os neandertais haviam se adaptado começaram a mudar. Os enormes rebanhos de mamutes e outras grandes presas dos quais os neandertais dependiam começaram a diminuir, e os ambientes onde haviam prosperado começaram a se tornar cada vez mais inóspitos. Ao mesmo tempo, os Homo sapiens, com suas ferramentas mais adaptáveis e estratégias sociais, começaram a prosperar. Enquanto os neandertais lutavam para se adaptar ao mundo que mudava rapidamente, os Homo sapiens aprenderam a explorar novos recursos, desenvolver tecnologias mais avançadas e criar grupos maiores e mais conectados. Eles eram capazes de se mover por diferentes paisagens e tinham as ferramentas para caçar uma gama mais ampla de animais. Não era apenas uma batalha entre espécies, mas uma corrida contra o tempo e a natureza. Os neandertais tinham a força e a resiliência para sobreviver a ambientes hostis, mas os Homo sapiens tinham a flexibilidade, a adaptabilidade e a inovação para sobreviver a um mundo em constante mudança. Eventualmente, os neandertais desapareceram da existência. A causa exata de sua extinção ainda é debatida, mas o que é claro é que seu legado vive em todos nós. Estudos genéticos recentes mostram que os humanos modernos, particularmente aqueles de ascendência não africana, carregam entre 1% a 2% de DNA neandertal. Isso mesmo. Apesar de seu desaparecimento,
os neandertais não desapareceram completamente. Seus genes estão entrelaçados no tecido do nosso DNA, afetando características como a cor da pele, a resposta imunológica e até alguns aspectos de nossa personalidade. Então, de certa forma, ainda estamos conectados a eles. A história dos neandertais não é apenas sobre extinção. É sobre sobrevivência, adaptação e o legado de um povo que um dia foi tão parte da Terra quanto nós somos hoje. Deles herdamos não só pedaços da nossa composição genética, mas também lições sobre resiliência, cooperação e a importância da adaptação. Ao olharmos para o mundo de hoje, com seu clima em rápida mudança, recursos em transformação e desafios em constante evolução, devemos nos perguntar: estamos aprendendo as lições certas? Estamos como o Homo sapiens antes de nós usando nossa criatividade e inovação para prosperar, ou estamos muito focados em nossas diferenças e em nossas lutas passadas para nos adaptarmos? À medida que os anos passavam e o mundo continuava a mudar, os neandertais se viam em uma luta pela sobrevivência em múltiplas frentes. Enquanto o Homo sapiens começava a desenvolver ferramentas mais sofisticadas, melhores métodos de cooperação e redes sociais maiores, os neandertais ainda usavam métodos que haviam aperfeiçoado ao longo de centenas de milhares de anos. Mas o ambiente em mudança exigia mais do que apenas sobrevivência. Exigia flexibilidade e inovação. Os neandertais, apesar de sua incrível força e resistência, não eram tão adaptáveis às mudanças ambientais rápidas quanto o Homo sapiens. As paisagens geladas nas quais evoluíram estavam derretendo e as grandes presas das quais dependiam para se alimentar, como os mamutes, estavam desaparecendo. À medida que as temperaturas subiam, novos predadores surgiam e o clima começava a mudar mais rápido do que os neandertais podiam se adaptar. O Homo sapiens, por outro lado, tinha uma vantagem. Eles desenvolveram ferramentas para caçar uma gama mais ampla de animais, e sua habilidade de trabalhar em grupos maiores e mais organizados permitiu que superassem os neandertais na batalha por recursos. Usavam o fogo de forma mais eficaz, criavam abrigos melhores e começavam a usar formas iniciais de agricultura. A história da extinção dos neandertais não é sobre uma batalha final ou um único evento catastrófico. É um processo gradual onde os neandertais, apesar de sua resiliência, foram lentamente superados pelo Homo sapiens em um mundo em constante mudança. Os últimos grupos de neandertais podem ter sido isolados lutando para se adaptar a novos climas e a novos métodos de sobrevivência que o Homo sapiens havia aperfeiçoado. Quando os últimos deles desapareceram por volta de 40 mil anos atrás, já haviam se misturado e cruzado com os Homo sapiens, deixando vestígios de seu legado em nosso DNA. A história dos neandertais não termina com sua extinção. Na verdade, seu legado ainda está conosco hoje. Graças à pesquisa genética moderna, sabemos que muitas pessoas de ascendência não africana carregam DNA neandertal. Cerca de 1 a 2% do DNA de pessoas fora da África remonta aos neandertais. Pode surpreendê-lo saber que esses vestígios genéticos contribuíram para nossos sistemas imunológicos, nossa cor da pele e até certos aspectos de nossa saúde. Alguns cientistas acreditam que o DNA neandertal pode ter ajudado os primeiros humanos a sobreviver a doenças que, de outra forma, os teriam eliminado, especialmente durante os períodos em que Homo sapiens e neandertais compartilhavam territórios. As contribuições dos neandertais para nossa composição genética ainda estão sendo desvendadas. Características como nossas respostas imunológicas a certos vírus, como processamos a vitamina D da luz solar,
e até alguns aspectos da nossa aparência, como a forma da nossa pele e cabelo, podem ser atribuídas aos genes neandertais. Dessa forma, apesar de seu desaparecimento, os neandertais ajudaram a moldar a experiência humana moderna. Então, o que podemos aprender com os neandertais? Em muitos aspectos, eles estavam à frente de seu tempo. Eram resilientes, engenhosos e criativos. Sua capacidade de se adaptar a condições extremas era incomparável e seus laços sociais eram fortes. Eles compreendiam a importância da comunidade de ajudar uns aos outros para sobreviver em um mundo que não era bondoso. Mas a história dos neandertais também nos oferece uma lição clara sobre a importância da flexibilidade e adaptação. O Homo sapiens não o superou simplesmente em termos de força ou inteligência. Nós o superamos porque conseguimos nos ajustar mais rapidamente às mudanças ambientais, desenvolver novas estratégias de sobrevivência. À medida que enfrentamos um mundo que está mudando rapidamente, com mudanças climáticas, desafios globais de saúde e avanços tecnológicos, está claro que a capacidade de se adaptar é mais importante do que nunca. A extinção dos neandertais não se tratava de ser o mais forte ou mais apto, era sobre a capacidade de evoluir e se adaptar às circunstâncias em mudança. E essa é uma lição que devemos levar adiante se quisermos sobreviver e prosperar no futuro. A jornada do Homo sapiens, desde nossos humildes começos até nos tornarmos a espécie dominante no planeta, não é apenas sobre nossa sobrevivência biológica. Trata-se da nossa capacidade de aprender com nosso passado, entender de onde viemos e nos adaptar aos desafios que virão. Os neandertais não foram um fracasso. Sua história, embora trágica em seu fim, é um testemunho da incrível resiliência e adaptabilidade que todos os humanos antigos ou modernos possuem. Podemos aprender com eles não apenas em termos de sobrevivência, mas também de como construímos comunidades, como cuidamos uns dos outros e como trabalhamos juntos para superar as adversidades. À medida que olhamos para o futuro, devemos nos perguntar: estamos como os neandertais enfrentando desafios para os quais não estamos preparados, ou estamos aprendendo com sua história, entendendo que nossa força não está apenas em nossos corpos, mas na nossa capacidade de adaptar, inovar e trabalhar juntos? A história da humanidade ainda está se desenrolando e cabe a nós escrever o próximo capítulo. A história dos neandertais e dos Homo sapiens nos ensina algo fundamental sobre a natureza da sobrevivência. Não se trata apenas de força, inteligência ou tecnologia. Trata-se de adaptabilidade, resiliência e da capacidade de trabalhar juntos. Essas qualidades permitiram que o Homo sapiens não só sobrevivesse, mas prosperasse, de maneiras que os neandertais não conseguiram. Agora, ao olharmos para o futuro, enfrentamos desafios que ecoam as lutas de nossos antigos ancestrais. Mudanças climáticas, esgotamento de recursos, crises globais de saúde. Esses são os novos selvagens que devemos navegar. E assim como os neandertais antes de nós, teremos que nos adaptar. Mas será que conseguiremos? Estamos preparados para o que está por vir? O que nos diferencia hoje é a tecnologia e o conhecimento que temos ao nosso alcance. Somos uma espécie capaz de inovações sem precedentes, mas apenas a inovação não será suficiente. É a conexão humana, o senso de comunidade, a capacidade de trabalhar juntos diante da adversidade que realmente determinará o nosso sucesso. Os neandertais estavam isolados em sua luta pela sobrevivência, incapazes de se adaptar ao mundo em rápida mudança. O Homo sapiens, por outro lado, aprendeu o poder da cooperação social, de transmitir conhecimento, de moldar o futuro.
E essa é a chave. Temos a capacidade de moldar nosso futuro, mas só se aprendermos com o passado, com aqueles que vieram antes de nós. O que está claro na história dos Neandertais é que não podemos contar apenas com força bruta para superar tempos difíceis. Devemos estar preparados para repensar como vivemos, como interagimos uns com os outros e como interagimos com o planeta. Inovação, sim, mas também sustentabilidade. Comunidade, mas também responsabilidade. Então, à medida que enfrentamos os desafios do século XXI, a questão não é se somos inteligentes o suficiente ou fortes o suficiente. A verdadeira questão é: somos adaptáveis o suficiente? Ao longo da história, muitas vezes nos vimos como separados do mundo natural, como mestres do nosso domínio. Mas a história dos Neandertais nos lembra que não somos invencíveis. Somos parte de uma rede muito maior e interconectada da vida, uma rede que exige equilíbrio, adaptabilidade e respeito. Nossos ancestrais tiveram que aprender a se adaptar não apenas ao mundo físico, mas uns aos outros. Foi através da colaboração e inovação, e às vezes até do conflito, que o Homo sapiens conseguiu alcançar a dominância. Hoje enfrentamos um novo tipo de desafio. Os riscos são maiores e as ameaças são mais complexas. Mas também temos algo que nossos ancestrais não tinham: o poder da cooperação global. Estamos mais conectados do que nunca. A internet, as redes sociais e a comunicação moderna nos permitem compartilhar conhecimento e ideias como nunca antes. No entanto, esse poder vem com responsabilidade. Devemos usar essas ferramentas para fomentar a unidade, não a divisão, para inovar para o futuro, não destruir o presente. Quando olhamos para os Neandertais, não vemos apenas uma espécie que falhou em se adaptar. Vemos a nós mesmos um espelho refletindo o que poderia acontecer se não entendermos nossas próprias vulnerabilidades. Eles foram parte da grande família humana. E, de muitas maneiras, sua história é a nossa história. Em última análise, a história dos Neandertais e dos Homo sapiens não é apenas sobre sobrevivência, é sobre progresso e adaptação. Os Neandertais tinham o poder físico, mas não conseguiram acompanhar as inovações sociais e intelectuais do Homo sapiens. Nós também devemos continuar avançando. Devemos inovar, nos adaptar e nos conectar uns com os outros para superar os desafios que enfrentamos. Somos o resultado de milhões de anos de evolução e nosso futuro ainda não está escrito. A história dos Neandertais não é uma história de fracasso, é uma lição. Uma lição sobre a importância de se adaptar à mudança, de trabalhar juntos e de entender o mundo ao nosso redor. Essas lições são atemporais e mais relevantes do que nunca. À medida que avançamos, fica claro que também devemos nos adaptar. Assim como nossos ancestrais fizeram, precisamos aprender a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor, a proteger o planeta que nos sustenta e a nos unir como uma comunidade global. Os Neandertais podem ter desaparecido, mas seu legado vive em nós, na forma como trabalhamos juntos, como nos adaptamos e como usamos nossa criatividade para moldar o futuro. Vamos aprender essas lições e continuar nossa jornada, não como indivíduos, mas como uma espécie coletiva. O caminho à frente é incerto, mas temos tudo o que precisamos para navegá-lo. Agora eu quero ouvir de você. O que acha que podemos aprender com os Neandertais? Como acha que podemos aplicar suas lições aos desafios que enfrentamos hoje? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos começar uma conversa sobre o futuro e o que podemos, como espécie, fazer para garantir nossa sobrevivência e crescimento. Não se esqueça
de se inscrever para mais vídeos como este, onde mergulhamos no passado para encontrar a sabedoria que pode nos guiar rumo ao futuro. Obrigado por assistir e vamos continuar essa jornada juntos.